Eu vou passar assim, rapidamente, esta parte da filosofia, só assim por tópicos, porque de facto esta ideia de uma cidadania do mundo é uma ideia muito antiga na Europa, é uma ideia que vem desde os estoicos, é uma ideia que depois foi retomada no Renascimento, foi muito desenvolvida pelo Kant e hoje é uma ideia que continua presente numa pluralidade de filosofias e sobretudo na área da ciência política e não só. Mas eu gostaria de falar do ponto de vista ético, porque o ponto de vista ético, como à partida é o wishful thinking, estamos situados, isto é, o pensamento ético acerca do conceito de cidadania global assume a ideia de cidadania global, ou de qualquer coisa que eu depois gostaria de propor como uma alternativa na linha do que alguns autores propõem, assume isso como algo desejável à partida. Ora, o estoicismo, de facto, é a primeira corrente aqui na Europa a falar da cidadania do mundo, não é? Baseada na ideia de uma fraternidade universal, de uma harmonia, de uma igualdade, inclusivamente cósmica, e, portanto, eu pus aqui uma citação muito rapidamente, só para nós vermos que esta ideia de encararmos todos os seres humanos como sendo nossos concidadãos é qualquer coisa que vem desde a Antiguidade Clássica. Claro que nós sabemos que o conceito de cidadania na Antiguidade Clássica também era muito estratificado, havia uma parte substancial da população que não contava para esse conceito de cidadania, mas a ideia de universalidade que estava por trás, para aqueles que eram naquele momento, era uma ideia que era tida como muito relevante, muito importante e que penso que hoje pode ser retomada, mas numa perspectiva verdadeiramente universal, portanto uma cidadania que não exclui escravos, que não exclui as mulheres, que não exclui as crianças. Esta ideia estava também associada à tradição da lei natural, a lei natural. E a lei natural, há toda uma história no Ocidente do que é isto, da lei natural e do direito natural, que foi tendo várias versões, não é? Laicas, depois religiosas, depois laicas outra vez, não é? E que é um terreno um bocado escorregadio, Aqui, de qualquer forma, penso que podemos tomar como princípio esta ideia da existência de princípios universais aplicáveis a toda a humanidade. A ideia de princípios universais aplicáveis a toda a humanidade. Claro que depois a questão que se põe é quem é que define o que são os princípios universais. Essa é a questão que se põe. Mas há um desiderato. Depois temos o Grotius, não é? No século XVI, que, confrontado com questões religiosas e com guerras religiosas, porque a Europa foi marcada por guerras religiosas durante muito tempo, e hoje frequentemente nós olhamos para as religiões como sendo, olhamos para outras, que eu não sei bem o que é isso de outras, mas para outras religiões como sendo uma fonte de conflito, esquecendo-nos que as religiões, que muitas vezes esses discursos argumentam como sendo as próprias, que também não sei o que é, ponho aspas nisto tudo, essas é que serão a fonte de conflito, quando nós sabemos profundamente que a história da Europa foi marcada por conflitos religiosos. Ora, o Grotius falava então de uma perspectiva universal do mundo, portanto, em que todos os indivíduos seriam membros de uma sociedade universal. E falava novamente, precisamente porque nesta época também se retomam muitas das coisas da Antiguidade Clássica, não é? Falava então desta perspectiva universalista baseada numa lei internacional. E esta lei internacional, depois com o Kant, vai ser sobretudo baseada em quê? Vai ser baseada na categoria da razão. E a categoria da razão, que é uma categoria que, por um lado, foi extremamente importante para introduzir na Europa uma ideia que, no fundo, está muito na base da construção dos Estados como nós os temos hoje, que é a separação da religião e do Estado, e foi é uma ideia muito importante. Por outro lado, tem os seus limites, como nós sabemos, e por outro lado é hoje dita, sobretudo por autores da área do multiculturalismo e dos estudos pós-coloniais, como sendo a fonte, ou uma das fontes, de uma legitimação filosófica de um império
que dizia, por exemplo, nas palavras do Hegel, que só os europeus é que seriam capazes de chegar à fase, é que estavam na fase da história mais próxima da razão universal, e os outros não chegariam lá ou ficariam num caminho a menos de meio do caminho, entre os quais ele incluía os portugueses. Ora, para o Kant, então, a ideia da cidadania universal, a ideia do cidadão global, está associada aos imperativos universais da razão, que no fundo são aqueles que, para ele, que nos deveriam obrigar. Isto é a nossa racionalidade que nos diz que o que nos une é precisamente o facto de sermos animais racionais. E, portanto, isso, que é um conceito já de si um bocado abstrato, mas bom, isso do ponto de vista do Kant seria aquilo que nos poderia unir. É preciso situarmos aqui o Kant, mais uma vez volto a dizer, é importante ele ter dito isto. É muito relevante na altura ele ter posto isso numa categoria que ele considerava que era transversal a toda a humanidade, e não ter posto essa possibilidade de articulação e de globalização, digamos por assim dizer, em categorias, por exemplo, religiosas ou num determinado formato político. E, portanto, esse foi na altura o grande salto, digamos assim, que o Kant representou. E então ele dizia isto precisamente: os povos da Terra entraram em vários graus, digamos assim, numa comunidade universal. E chegou-se à consciência, por assim dizer, de que a violação das leis numa parte do mundo é sentida em toda a parte. E, portanto, ele escreve isto num livro que se chama A Paz Perpétua, e precisamente numa fase em que pensar-se em critérios passíveis de estabelecerem a paz e a harmonia entre os povos era muitíssimo importante. Portanto, ele fala aqui da paz universal, eu vou passar, porque estamos um bocadinho condicionados pelo tempo, e gostava de vos pôr aqui agora uma citação da Martha Nussbaum, precisamente, que é a autora de que eu vos falei há bocadinho, e que é de inspiração kantiana. Portanto, ela vem na sequência do Kant, isto é, vem na sequência, não que ela ainda é viva agora, não é? Mas do ponto de vista filosófico, e ela tem esta frase que diz: nós deveríamos dar a nossa primeira fidelidade, por assim dizer, não a qualquer forma de governo que ela seja, não a qualquer forma de poder temporal, mas a uma comunidade moral constituída pela humanidade de todos os seres humanos. Esta ideia retoma então a noção da cidadania universal dos estoicos, de que ela fala também, retoma então, como eu vos dizia, a filosofia do Kant, mas põe um pequeno problema, por assim dizer, grande problema. E o pequeno, grande problema que põe é este que eu dizia há bocado. A Martha Nussbaum, se nós formos a ler os livros dela, onde ela fala muito da cidadania global, de facto ela fala de uma cidadania que a certa altura dá a ideia que não tem ponto de apoio nenhum, quer dizer, que é o tal cosmopolitanismo sem âncora, por assim dizer. E corre o risco de ser uma cidadania universal que é um conceito abstrato. Vou-vos dar um exemplo. Ela, num livro dela, a certa altura, diz que as crianças devem ser educadas para a cidadania global. Mas que as crianças sejam educadas para a cidadania global não significa que, por exemplo, nas escolas, se tenha que dar espaço para que as diversas culturas falem, os alunos das diversas culturas falem a partir da sua cultura. Porque, do ponto de vista dela, do que se deve falar é de uma globalidade. Ora, o problema é que não há global sem local. E o problema é que, a certa altura, ela transfere a possibilidade de falar da cidadania global para a literatura, onde ela considera que é possível. Isto é um bocado também na linha da filosofia de alguns filósofos americanos da ética. Rorty, por exemplo, também fala um bocado a partir da ideia da literatura como o lugar a partir do qual é possível construir um discurso ético. O problema é que esse é o lugar da ficção. Portanto, o problema é que, a certa altura, a cidadania global de que a Martha Nussbaum fala concretamente é uma ficção. Isto é um universal vazio, formal. É um universal formal. E o que outros autores, então, colocam como alternativa é isto, é a possibilidade de ver o universal a partir do local e de uma articulação em rede,
de realidades locais que entram em diálogo umas com as outras.